Nós vamos fazer uma leitura completa deste capítulo e depois nós vamos trabalhar por parte. Ruth, capítulo 3. Vamos à leitura. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me dissestes, farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse-lhe ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, ela lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Para quem está acompanhando esta série, já aprendeu algumas coisas a respeito do resgatador, a figura do resgatador. E aprendeu a respeito da dificuldade que uma mulher que se tornara viúva nesta época, ela encontraria.
Não tinha INSS, não tinha plano de governo, não tinha nada disso que nós temos, não havia nenhum benefício. Então, a mulher viúva, com toda certeza, ela sofreria e dependeria do que os outros fizessem para ela. E é justamente por isso que uma viúva, ela precisava de um resgatador, precisava de alguém que a libertasse disso, precisava de alguém que a socorresse. E dentro da lei, o levirato, é importante a gente compreender isso para compreender o livro de Ruth. A lei do levirato dizia o seguinte: se um homem está casado com uma mulher, e este homem vem a falecer, esta mulher, para não ficar desprotegida, ela deve casar com o irmão subsequente, com o irmão mais velho. Por que isso? Porque esse irmão a protegeria, cuidaria dela, e ainda daria uma descendência a ela, uma descendência daquele homem que faleceu. O primogênito, o primeiro filho que nascesse desse relacionamento, receberia o nome e a herança do pai que faleceu, do suposto pai, né? Dentro da lei, essa criança passaria a receber isso. Tá? Então, Ruth aqui, que é um dos personagens, ela era uma viúva. E Noemi também uma viúva. Nós vimos a história delas que saíram num tempo de fome, Deus estava castigando a nação de Israel por causa da desobediência, na época dos juízes, e elas foram até a terra de Moabe. E lá as coisas não deram muito certo também, pois falece o marido da Noemi, e falece também os 2 filhos de Noemi que haviam casado com seus filhos. O que acontece? Noemi volta para a nação de Israel. Ela volta para a região de Judá e voltaria sozinha. Ela propõe voltar sozinha. Mas uma das suas noras diz: não, eu vou contigo. Eu vou acompanhar você. Enquanto a outra órfã ficou na região dos Moabitas. Aqui é uma coisa que eu quero destacar para vocês, que essa mulher chamada Ruth, que era nora de Noemi, que não era do povo judeu, Noemi era do povo judeu, sua nora era uma moabita, ela olha para Noemi, vocês devem se lembrar do primeiro dia da pregação, quando ela fala, a Ruth fala para Noemi: o teu Deus será o meu Deus. E nós olhamos para o coração de Ruth, uma mulher simples, uma mulher que se apegou, que gostava muito da sua sogra, mas que agora propõe uma coisa: eu vou com você e o teu Deus será o meu Deus. E você deve se lembrar que a Noemi estava com o coração amargurado pela perda do seu marido, pela perda dos seus filhos, pela sua situação de pobreza que ela estava vivendo. E mesmo assim, Ruth resolve ir com ela para Belém, para sua terra. Imagine se fosse nos dias de hoje, o evangelismo, onde um pastor ou onde um evangelista chegasse para alguém e falasse: aceite o meu Deus, aceite o meu Jesus. E essa pessoa olharia para ele e falaria: mas o que eu recebo com isso? Falar: eu nada. Aqui, humanamente falando, nada. Qual é a tua situação, pastor? A minha situação? Eu não tenho nada. Não tenho carro, não tenho casa, não tenho um bom emprego. Será que essa pessoa evangelizada falaria: então o teu Deus será o meu Deus, o teu Jesus será o meu Jesus? Isso só acontece, irmãos, por uma obra do Espírito Santo de Deus. Não é natural que o ser humano, o homem, a mulher, queira mudar de vida sem perspectivas aqui nessa terra. Porém, a palavra de Deus diz
Miserável é aquele homem que espera em Deus somente aqui na terra. E nós não esperamos em Deus somente aqui na terra. Por isso nós cremos em nosso Deus. Por mais que nós passemos dificuldades, por mais que nós passemos por aflições, nós sabemos que Jesus prometeu que um dia voltará. E Ele voltará. E Ele resgatará o seu povo, Ele nos tirará desse mundo e nos levará para morar eternamente com Ele. Essa é a nossa esperança. Tenha esperança sim, que Deus vai resolver a situação momentânea, as dificuldades, os problemas que você está passando. Pode ser que Ele resolva amanhã. Se Ele quiser, Ele faz. Pode ser que resolva daqui uma semana. Ele pode fazer. E pode ser que você passe a vida inteira com problemas, com dificuldades. Mas o dia em que o Senhor vier, você vai olhar para Ele e Ele vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai, porque eu te conheço. Essa é a nossa esperança. É esse o nosso desejo. Então nós vamos ver, irmãos, primeiro, o que esse texto ele está dizendo. O que o escritor de Ruth está nos informando aqui. E nós podemos dividir em 4 sessões. Primeiro, o plano de Noemi para a redenção, do versículo 1 ao 5. Do versículo 6 ao 9, a busca de Ruth pelo seu resgatador. Versículos 10 ao 15, a resposta de Boaz à solicitação de Ruth. E versículos 16 ao 18, o retorno de Ruth à casa de Noemi. Então vamos lá, vamos bem devagar, porque a palavra de Deus ela merece a nossa atenção. Vamos lá, do versículo 1 ao 5. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que seja feliz? Veja aqui, irmãos, primeiro versículo. Noemi já nos dá uma informação. E é uma verdade. Todos nós precisamos de um lar para sermos felizes. Um lar não é uma casa. Um lar é o local onde existe um grupo de pessoas, uma família, que se ama, que tem algo em comum, que um cuida do outro. Então ela está falando para Ruth que Ruth precisa de um lar. Versículo 2. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Agora no versículo 2 ela dá mais uma informação aqui para Ruth, dizendo que Ruth já sabia, Boaz é um dos nossos parentes, e nós já vamos entender melhor o porquê disso. E ela fala, nesta noite Boaz estará na eira. Sabe o que é eira? Eira é um depósito de cereais. É o local onde se batia no cereal para ele soltar as cascas e ficar puro. Então o Boaz estaria fazendo esse trabalho em suas propriedades. Noemi descobre. É importante a gente prestar atenção nessas velhinhas, né? Elas sabem das coisas. Né? Ela dá essa informação. Né? Não sei como ela soube disso, que Boaz estaria lá naquela noite. Tá? Então ela passa essa informação. Versículo 3. Banha-te e unge-te, e põe os seus melhores vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Aqui, quem lê com um pouco menos de atenção, ou parece a lógica do texto, né? Banha-te, unge-te, põe perfume, põe os melhores vestidos. Dá a impressão que Noemi queria fazer que Ruth se tornasse mais atraente para o Boaz. Mas não é bem isso. Eu quero lembrá-los que Ruth era viúva e que ela viveu com o seu marido aproximadamente 10 anos. E quando falecia o marido, aquela viúva, às vezes, ela mantinha o luto e ela não se casava. Então, quando Noemi fala para ela, vai, toma um banho, põe um vestido bonito, se perfuma,
Noemi estava dizendo para ela: mostra para o Boaz que agora encerrou o teu luto e que você está buscando um novo casamento, você precisa se casar novamente. Esse era o sinal para Boaz também, um dos sinais. E vamos continuar. 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Então ela dá um conselho, espera o Boaz trabalhar, espera o Boaz comer, espera o Boaz beber. E quando ele for se deitar, Ruth, preste atenção. Veja onde ele vai se deitar. E depois que ele dormir, você vai lá e descobre os pés dele. Alguma tradução pode dizer descobre onde estão os pés dele. Porque ela não ia deitar ombro a ombro com ele, mas ela iria deitar próximo a seus pés. E aqui há um símbolo de aproximação. Há uma simbologia de se chegar perto. Noemi não está propondo a Ruth nenhuma imoralidade sexual, nada disso. Ela está simplesmente propondo que Ruth se aproxime de Boaz, para que Boaz a veja e a resgate, torne seu resgatador. E por fim, respondeu-lhe Ruth no versículo 5, tudo quanto me disseres, farei. Ela confiava em Noemi. Ela disse, o teu Deus será o meu Deus, onde você for eu estarei junto. E agora ela ouve o conselho e diz, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. E eu falo para você, quando alguém te dar um conselho, primeiro veja se esse conselho é bíblico. Se esse conselho está de acordo com as Escrituras. E aí você aceita. Não busque conselhos com o mundo, não busque conselho com os ímpios, mas busque conselho com a igreja de Cristo, com pessoas que realmente possam ajudar você. Agora o segundo ponto, o primeiro ponto, então, o plano de Noemi. Está aqui o plano, está feito. Meio estranho para nós, mas para a época, tudo bem. Ela vai usar algumas simbologias e ela dá essas orientações. O segundo ponto é, Ruth busca Boaz como redentor. Agora é a ação de Ruth. Agora a Ruth, ela vai seguir o plano. Vejam lá no versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Ela foi até a eira. Havendo, pois, no versículo 7, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela, de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Olha que cena. O Boaz trabalhou, tinha um monte de cereais, cevada. Cevada era usada para fazer pães também. Eu vejo uma cena bonita. Uma mulher que quer ser resgatada, uma mulher digna, uma mulher que ouve um conselho de uma pessoa mais velha, e agora ela observa, com paciência, este homem comer e beber. E agora o coração dele está alegre. Ele não está bêbado, ele não está caindo de bêbado, está alegre. Talvez tomou um vinhozinho, né? Ficou um pouco alegre. E aí dormiu melhor também. E estava ali atrás daquele monte de cereais. E Ruth percebe que ele dorme. E agora Ruth vai pé por pé. Quem tem gato aí? Levante a mão, deixa eu ver. Gato, felino, gato. Pouca gente. Você já notou que às vezes você está dormindo bem tranquilo e de repente o gato já está em cima de você? É assim. O gato está na tua cama,
no teu travesseiro e você nem percebe. A Ruth fez isso, pé por pé, e ela chegou de mansinho. Ela vê onde estão os pés do Boaz, descobre os pés do Boaz e se deita ali. Que cena romântica, sem maldade, coração puro. E ela espera, e fica ali. O Boaz estava dormindo. Eu acho que Ruth não dormiu até esse momento. De repente, pela meia-noite, algumas traduções vão dizer no meio da noite, tanto faz porque eles se deitavam cedo, logo ao escurecer eles iam dormir. E de repente, à meia-noite, no meio da noite, esse homem acorda. E ele leva um susto. Fala, o que é isso? Tem uma mulher deitada comigo. E ele pergunta naquela escuridão, quem é você? E ela diz, eu sou Ruth, a tua serva. Tua serva. E aqui ela faz um pouco além do que Noemi havia falado para ela fazer. Ela se assustou porque aquele homem se acorda, pergunta quem é ela, e ela fala, me cubra com a tua capa. Isso significa o quê? Seja meu resgatador, seja meu cuidador. É isso que ela estava dizendo para ele. Aí ele vem algumas preocupações e vem a fala de Boaz, vem a resposta de Boaz para Ruth. Então vamos lá no terceiro ponto, resposta de Boaz à solicitação de Ruth. Versículo 10, disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ele está dizendo para ela, você não foi buscar uma pessoa mais jovem, você não foi buscar uma pessoa rica para se casar, você veio até mim, você me deu esse privilégio. E ele agradece a ela. Ele está falando que foi uma benevolência maior do que a primeira. Qual foi a primeira? Ela se preocupar com a sua sogra, se preocupar com o seu povo. Então ele elogia a Ruth aqui. E no versículo 11 ele diz, agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Até aqui estava indo tudo bem. Boaz aceita a proposta. E ainda ele diz para ela, toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Todos sabiam que ela foi uma mulher que trabalhou, que cuidou da sua sogra. Uma mulher digna. Até que tudo bem. Mas agora ele dá uma notícia interessante do versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador. Ele concorda com ela. Mas ainda, outro resgatador há mais chegado do que eu. O que significa que mais chegado? Mais próximo. O grau de parentesco mais próximo do que eu. Isso deve ter esfriado um pouquinho o coração de Ruth nesse momento. Eu sou o resgatador, mas tem um que tem o direito legal. Pela lei, ele é mais próximo, o grau de parentesco é mais próximo. Uma coisa que é interessante, irmãos, na lei do levirato dizia o seguinte, era para aquela mulher viúva casar com o irmão do falecido. Mas aqui não tinha irmão do falecido. Então, no entendimento da lei, dessa época, o que eles faziam? Então, se casa com o parente mais próximo e aquele resgata o nome da família e resgata as propriedades também. Custava dinheiro, sustento, compra de terras. E aí ele vai continuar. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã, ou até amanhecer o dia. Então ele promete para ela, se esse parente mais próximo não quiser resgatar você, deixe que eu resgato você. Não sei se Boaz começou a orar para Deus, para Deus, deixa comigo. Não sei.
Deus, eu gostei dela, Senhor. Mas ele era um homem justo, temente a Deus, e ele queria cumprir a lei de Deus. Aí continua. Ela ficou deitada, pois, aos seus pés até pela manhã, e levantando-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Ele não deixa nem que amanheça o dia, para que ninguém visse que a Ruth estaria lá na eira, por causa da reputação dela e dele também. Poderiam pensar alguma coisa que não aconteceu de fato, né? Então ele protege ela também. Veja como ele protege a moral da Ruth. E aí o que ele faz? Disse mais, dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada, e ele pôs nas costas. Então entrou ela na cidade. Ele pede o manto, mesmo no escuro, põe a cevada, e ela pôs nas costas uma trouxinha de cevada que não era muito leve, aqui daria mais de 30 quilos para uma mulher carregar, e ela saiu carregando aqueles cereais, um presente que ele deu para ela, uma provisão que ele deu para ela. E quando ela chega em casa, aí vem, nos últimos versículos, aqui a partir do 16, ela conta o que aconteceu para Noemi. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passam as coisas, filha minha. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizeste. E disse ainda, estes 6 medidas de cevada ele me deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Noemi confia, ela demonstra confiança na bondade de Boaz, nas palavras de Boaz, e agora restaria esperar. O que aconteceu daqui para frente, no capítulo 4, vocês vão saber, não é para ler agora, vai ter outros pregadores semana que vem e vão falar. E aí você olha para esse texto e você pode pensar, que história bonita. Está acontecendo algo muito bonito aqui, um romance, um resgate, amor, cumprimento da lei. Talvez fosse essa a visão que os judeus tinham, porque os judeus têm o livro de Ruth como um livro inspirado, como nós o temos. Você pode olhar e ver uma história bonita, e eu gosto dessa história também. A maneira com que é escrito 4 capítulos, mas uma narração rápida, objetiva, com muita ação. É o que nós temos visto desde o primeiro capítulo. É um livro bom de se ler, uma escrita poética, bonita, romântica. Mas Deus está querendo mostrar algo além de um romance, algo além de um homem que resgata uma viúva para cuidar dela. Deus mostra aqui a sua soberania, o seu cuidado para com o seu povo. E, enquanto Deus cuidava para que essa história acontecesse, veja bem como Deus é, como Ele é supremo, como Ele é cuidadoso, como Ele é soberano, como Ele cuida da tua história. Ele estava cuidando para que essa história fluísse. Enquanto isso acontecia, Ele estava cuidando de uma pessoa aqui chamada Ruth. Ele estava cuidando porque esta Ruth, ela seria a bisavó do rei Davi. Ela entraria na linhagem de Cristo. Deus estava fazendo isso. E mais ainda, os personagens aqui. Uma história que demonstra redenção. Uma história que demonstra resgate. Uma pessoa que estava vivendo de migalhas, no sofrimento. Mas que era uma pessoa escolhida de Deus. Que era uma pessoa que Deus escolheu. Não somente para ser avó ou bisavó de Davi, mas escolheu para amar, para cuidar.
E aí nós vemos algo maravilhoso de Deus. A tipologia, né? Quem estuda teologia e os irmãos mais ligados e que gostam de estudar a palavra, vê que existem algumas tipologias no Antigo Testamento. Pessoas que simbolizam os acontecimentos futuros. Por exemplo, a Arca de Noé é um tipo de igreja, né? Quem estava dentro da arca foi salvo. Moisés é um tipo de Cristo, porque ele libertou o povo, ele foi à frente. E aqui não é diferente. Eu estava lembrando hoje, a última vez que eu preguei aqui, eu preguei a história de Davi derrotando Golias. E eu levei para o Novo Testamento Jesus Cristo derrotando a morte na cruz. Veja uma coisa aqui, primeiro, a figura de Boaz, como um resgatador, como um redentor. O Boaz, ele toma a iniciativa. Lembra do capítulo 2? Quando Ruth já estava em suas terras, colhendo grãos no chão, ele pergunta, quem é aquela mulher? Ele se interessa por ela. Não sei se interessou ali para um casamento ou não, mas ele se interessou por ela. E ele diz para aqueles trabalhadores, deixa cair mais espigas, cuidem dela. Deixa ela beber da água dos jarros de vocês. Houve um tempo em nossa vida em que nós vivíamos de migalhas. Sabe o que é viver de migalhas? É viver com coisas deste mundo. É viver num mundo de mentiras. É não ter a verdade. É estar longe de Cristo. É viver sem esperança de redenção. Talvez muita gente que está aqui no nosso meio hoje era como eu nem me preocupava com salvação, com redenção, com Jesus Cristo. E eu ficava muito irritado quando alguém chegava a falar de Jesus para mim. Eu não conseguia ver a minha miséria. Mas acontece, irmãos, que nenhum ser humano consegue olhar para Cristo, consegue entender as coisas de Deus, entender as coisas espirituais, se o Espírito Santo não agir nessa vida. E tudo acontece por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso resgatador, que intercede por nós, que cuidou de nós até aqui. Foi falado no início do culto, quanta aflição, quanto sofrimento, quanta dificuldade que nós passamos. Mas nós estamos aqui. E a nossa fé está sendo mantida pelo nosso resgatador. Ele é provedor. Assim como Boaz proveu cereais, proveu alimento, proveu um lugar. Era isso que o resgatador fazia. E ainda comprou as terras para o descanso de Ruth, sua família, seus descendentes. E ela teve descendentes, é claro. Jesus fez isso por você. Não, irmãos, não foi porque você mereceu, porque eu mereci. Foi porque Ele resolveu nos amar. Ele resolveu amar você. E nós somos muito falhos nesse aspecto. Às vezes nós cometemos um erro e não queremos falar com Deus, dá a impressão que Deus está nos amando menos porque nós pecamos. Nós não compreendemos que o amor de Deus é perfeito. No amor de Deus não tem mais nem menos, Ele é um amor perfeito, absoluto, e Ele ama de verdade o seu povo. E você que faz parte do povo de Deus. Já passou o pior da tua vida, quando você não conhecia Jesus Cristo. Já passou a miséria espiritual, quando você não conhecia Jesus Cristo. Agora você o conhece.
E você tem certeza que Ele é o teu resgatador. Mas Ele não comprou você por dinheiro ou por cereais. Ele fez muito mais do que isso. Ele deixa o seu trono de glória e se faz homem como você e como eu. E Ele vive nessa terra e Ele cumpre toda a lei. Ele é obediente a Deus. Ele age de uma forma ativa, cumprindo, obedecendo. Coisa que nós não fizemos e não temos capacidade para fazer, Jesus fez. E o plano de Deus era que Jesus Cristo, o nosso resgatador, aquele que veio para nos tirar da miséria, aquele que veio para nos livrar da ira vindoura, é que Ele morresse numa cruz. É que Ele pagasse com a sua própria vida. O valor do nosso resgate era a vida de um homem absolutamente justo e perfeito. Quando nós falamos que o sangue de Jesus Cristo tem poder, é isso. Ele tem poder. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo é a vida que Ele deu por nós. É a vida que Ele deu para nos resgatar, para nos redimir. Irmãos, nós éramos escravos. Escravos do pecado. Escravos deste mundo. Escravos do maligno. Mas aconteceu em um determinado momento em que nós ouvimos o Evangelho. Nós ouvimos que nós precisávamos de um resgatador, e nós concordamos plenamente com isso. Nós precisamos. Nenhum homem consegue se resgatar. Não existe auto-resgate para Deus. Ele nos deu uma opção somente. E esta opção que Ele nos deu, a única opção é suficiente para nos salvar. Não precisamos de outra coisa. Não precisamos de boas obras, embora as boas obras foram preparadas para nós, foram preparadas por Deus. Mas o que nós precisamos é acreditar, é crer que Jesus Cristo se entregou por nós. E você só conseguiu ver, de fato, a tua miséria, a necessidade que você tinha de Jesus Cristo quando o Espírito Santo trabalhou em teu coração. E você reconheceu que você realmente pecou contra Deus. E que agora você precisa de Jesus Cristo para o perdão dos teus pecados. Irmãos, essa história, ela mostra um resgate e nos leva ao que Jesus Cristo fez por nós. Veja a situação de Ruth, numa dificuldade tremenda e ainda com uma nacionalidade diferente dos judeus. Uma moabita. Nós já vimos que os moabitas eram rejeitados pelos judeus. Eram tidos como um povo nojento por causa da sua formação inicial, como surgiram os moabitas em relação pecaminosa. E agora, essa mulher vai para o meio dos judeus, ela é resgatada. E aí o que acontece? Deus está nos mostrando, com essa história, que Jesus, Ele vem de uma linhagem judaica e também estrangeira. Deus inclui os estrangeiros, nós, no seu plano de salvação. Agora não há mais judeu nem grego, nada disso. Agora nós somos um povo que crê em Jesus. Um povo que
creu na história da redenção, e nós vimos hoje de manhã uma aula maravilhosa. Está ali o Antônio, nossa, que aula, coisa maravilhosa. A redenção. Deus nos inclui em seu plano. Parece que no início os judeus cristãos não conseguiam entender isso. Hoje nós entendemos perfeitamente. Nós fazemos parte do povo de Deus. E está escrito, em Romanos 9:25, chamarei meu povo aquele que não era meu povo. E mais ainda, e amada a quem não era amada. Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele está falando a nosso respeito. Ele está dizendo que nós que não somos judeus, agora seríamos resgatados. Nós que não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, e veio aqui de repente pela primeira vez, e você não é um cristão, você não tem compromisso ainda com Cristo e com a igreja, saiba que se você crer em Jesus Cristo, se você se arrepender dos teus pecados, você que não era do povo de Deus, você passa a ser contado como povo de Deus. Você é resgatado por Cristo. Os meus problemas daí encerram. Não. Você vai ter muita luta, você vai ter muita dificuldade, muito problema, mas você tem Jesus Cristo, que está acima de tudo. Ele tem o nome que está acima de todo nome que se nomeia. E mais ainda, Marcos 10:45. Uma citação de Jesus. Olha o que Jesus disse, Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está falando da humildade, do servir. Ele está dizendo para os discípulos dele, que parece que tinham dificuldade de entender isso, que era para eles servir. Mas aí ele fala uma coisa interessante no meio desse ensinamento. Ele fala aqui uma verdade gloriosa. Ele diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse muitos aqui é o seu povo, é a sua igreja. Jesus morreu pela sua igreja. Ele deu a vida pela sua igreja. Você que é a igreja de Cristo, você deve ser muito grato a Jesus Cristo. Você precisa ter muita alegria no teu coração, porque Jesus deu a vida por você. Com isso eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é um alimento para a nossa alma. A palavra de Deus deve alegrar o nosso coração. A palavra de Deus é provisão de Deus para nós. Então você vem aqui e nós oramos com você. E nós oramos por você e pedimos que Deus cuide de você. E que Deus cuide do teu coração, se o teu coração está aflito, pesaroso, ou com dificuldade, com medo. Mas você precisa entender isso. Você não está nas mãos de uma pessoa deste mundo. O teu socorro não vem de uma pessoa que está do teu lado, ela pode te ajudar em oração. Mas o teu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Quando você ouve a palavra de Deus, e essa palavra que fala que você tem um resgatador, alguém que amou você de verdade, que Ele é poderoso. Você precisa se alegrar e confiar. E nós somos muito bons enquanto tudo está bem. Nós agradecemos quando tudo está bem. Nós nos alegramos quando tudo está bem. Mas nós não gostamos quando as coisas não estão acontecendo do jeito que nós gostaríamos que acontecessem. Aí nós reclamamos. Tem momento que nós fazemos igual a Noemi.
Deus pesou a mão sobre mim, estou com o coração amargo. Mas nós aprendemos aqui, irmãos, que nós podemos passar a dificuldade que for, a luta que nós tivermos que passar, nós precisamos entender que Deus está nos moldando, nos fortalecendo em meio à dificuldade. A igreja precisa se fortalecer. Tudo bem, você pode chegar aqui precisando de um abraço, nós vamos abraçar você. Você pode estar precisando de chorar nos ombros de alguém, você vai encontrar isso na igreja. Mas você precisa entender que Deus te chamou para que você seja uma pessoa verdadeiramente crente no Senhor, que confia no Senhor, que pode cair em algum momento, que pode chorar, pode se entristecer, mas de repente você cai em si e fala: Jesus Cristo, o meu socorro, bem presente na hora da angústia, é a Ele que eu clamo, é Ele que me livra do mal, é Ele o meu resgatador, é Ele que vai cuidar de mim. Nós estamos vivendo numa sociedade muito frágil. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser frágil. Não deve ser frágil. Nós somos um corpo. E a cabeça é Cristo. Então nós podemos olhar para nós, para os nossos problemas, mas acima de tudo, olhar para o Senhor Jesus Cristo, que nos chamou para a glória dEle, para vivermos para Ele. E encerrando, eu quero dizer para você, que ainda não está com um compromisso com Cristo. Se você ouve esta palavra, que existe um resgatador que deu a vida pelo seu povo, e o teu coração se enche de alegria, a tua alma se enche de paz, e você olha para você e pensa: poxa vida, eu pequei tanto, eu fiz tanta coisa errada, como é que pode um resgatador tão perfeito, tão bondoso, o Filho de Deus, olhar para mim? E eu digo para você, se o teu coração se alegra com essa palavra, é porque Jesus olha para você. É preciso você se render mesmo. É preciso você falar com esse Jesus. É preciso você reconhecer as tuas misérias espirituais e clamar ao nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome que se nomeia.